Você pode pegar a sua Bíblia aí na sua mão. Ela pode estar em papel, ela pode estar no celular, no iPad. Abre comigo no Salmo 81. Salmo 81. E eu quero ler esse salmo com você. Salmo 81. Este é um salmo de Asaf. Asaf é um adorador. Esse salmo é um dos 12 salmos que Asaf escreveu. Ela é uma canção litúrgica. Ela era cantada no 5º dia da semana. E nesse 5º dia, quando essa canção era cantada, era uma convocação para que todos possam ir ao templo do Senhor. E aqui no Salmo 81, a palavra do Senhor diz assim: cantem de alegria a Deus, nossa força. Aclame o Deus de Jacó. Comecem o louvor, façam ressoar o tamborim, toquem a lira e a harpa melodiosa. Toquem a trombeta na lua nova e no dia da lua cheia, dia da nossa festa. Porque este é um decreto para Israel, uma ordenança do Deus de Jacó, que ele estabeleceu como estatuto para José quando atacou o Egito. Ali ouvimos uma língua que não conhecíamos. Ele diz: tirei o peso dos seus ombros. Suas mãos ficaram livres dos cestos de cargas. Na sua aflição vocês clamaram e eu os livrei do esconderijo dos trovões, lhe respondi. Eu o pus à prova nas águas de Meribá. Ouçam, meu povo, as minhas advertências. Se tão somente você me escutasse, ó Israel. Não tenha deus estrangeiros no seu meio, não se incline perante nenhum deus estranho. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra a boca e eu o alimentarei. Mas o meu povo não quis ouvir-me. Israel não quis obedecer-me. Por isso os entreguei ao seu coração obstinado, para seguir os seus próprios planos. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam castigo perpétuo. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo, e com o mel da rocha eu o satisfaria. O que nós temos aqui no Salmo 81? Nós temos no decorrer desse Salmo uma lamentação de Deus. E é tão interessante que ao longo da Bíblia, por várias vezes, Deus vai se lamentar pelo teu povo, pela condição do seu povo. Se pegarmos o profeta Amós, no capítulo 5, há um lamento, há uma palavra de lamento contra a nação de Israel. Amós capítulo 5, verso 1 diz assim: ouça essa palavra, ó nação de Israel, este lamento acerca de vocês, caída para nunca mais se levantar, está a virgem de Israel, abandonada em sua própria terra. Não há quem a levante, assim diz o soberano, o Senhor. A cidade que mandar 1000 para o exército, ficará com 100, porque 900 vão morrer. A que mandar 100, ficará com 10, assim diz a nação de Israel. Busquem-me e terão vida. Não busquem Betel, não vão a Gilgal, não façam peregrinação a Berseba, pois Gilgal certamente irá para o exílio e Betel será reduzida a nada. Busque o Senhor e terão vida, do contrário, ele irromperá como um fogo entre os descendentes de José e devastará a cidade de Betel e não haverá ninguém ali para apagá-lo. Aqui em Amós 5 há uma lamentação. O Salmo 81 mostra de uma forma tão resumida, mas tão clara, quantas vezes Deus interviu no seu povo, interviu em favor do seu povo. Quando eu leio esse salmo, eu consigo perceber a demonstração de amor de Deus para o seu povo. Eu consigo ver a demonstração de poder de Deus para o seu povo. Ao ler o Salmo 81, é muito claro na minha mente tudo aquilo que Deus fez pelo povo.
como Deus os tirou da terra do Egito, como Deus os conduziu. A gente vê o amor, a gente vê a provisão de Deus sobre o seu povo. Agora, apesar do amor, apesar do poder, apesar da provisão, Israel escolheu não ouvir a voz do Senhor. E aqui está o tema dessa mensagem de hoje: surdez espiritual. Porque muitos não querem ouvir a voz de Deus. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim: Deus está em silêncio. Não, Deus não está em silêncio. Deus está falando a todo tempo, a todo momento. O fato de você não estar ouvindo Deus, não fale que Deus esteja em silêncio. Deus continua falando, mas talvez seja o meu, o seu, o nosso ouvido que está tampado. Somos nós que não conseguimos ouvir a voz de Deus. Hoje eu quero pregar, e no nome de Jesus, eu quero que Deus possa abrir os seus ouvidos para você começar a ouvir a voz dele. Salmo 81, verso 8. Verso 8, Asaf escreve dizendo assim: escuta, meu povo, as minhas admoestações. E aí você percebe o lamento: ó Israel, se a menos você me escutasse. Aqui eu vejo alguns pontos que eu queria caminhar com você. O primeiro deles, a acusação de Deus. Salmo 81, verso 11, ele começa dizendo assim: mas o meu povo. Olha como que ele identifica meu povo. Essa é uma das grandes revelações que estão na Bíblia. Quando Deus chamou Abraão, e através de Abraão, Isaac e Jacó, Deus estava preparando um povo. Quando chega o tempo de Moisés libertar o povo, durante toda a peregrinação, vem a grande promessa de Deus: vocês serão o meu povo. Ele está falando de posse. Ele está falando de posse. Vocês serão meu povo. Ele está dizendo: vocês têm um dono, alguém que comprou você, alguém que fez de você a sua propriedade exclusiva. Nós somos povo de Deus. Você tem essa clareza que você é povo de Deus? Ele não está dizendo assim, um povo desconhecido, um povo distante. Ele está dizendo, é o meu povo, o povo que eu resgatei, o povo que eu comprei. A carta aos Hebreus diz que você e eu fomos comprados por um alto preço. Ele nos comprou, somos propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, ele está falando de mim e de você. Fala com o seu irmão, Deus está falando de você. Ele diz: vocês, porém, são meu povo. E não é só posse, é identidade. Porque quando Deus fala do seu povo, Ele fala da identidade desse povo. 1 Pedro 2,9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Você tem um dono que não divide você com ninguém. Você é propriedade exclusiva de Deus. Deixa eu dizer algo para você: Satanás não pode tocar naquilo que é propriedade de Deus. Quando Satanás tenta levantar contra a sua vida, é como se tivesse uma plaquinha dizendo aqui, sim, propriedade exclusiva de Deus. Não toque, não mexe. Você e eu somos povo de Deus. E Deus agora escreve para o seu povo dizendo: meu povo. Se somos povo de Deus, nós precisamos caminhar ouvindo a voz daquele que nos comprou. Então aqui, meu povo fala de posse, meu povo fala de identidade. E quando chegamos no Novo Testamento, fala de paternidade. Porque agora no Novo Testamento, para você se tornar povo de Deus, você tem que se tornar filho. Ou seja, você tem um pai. Quem é que te comprou? O seu pai. Paulo vai dizer assim: nós que éramos inimigos de Deus, agora nos tornamos filho por meio de adoção. Mas não é suficiente ser povo de Deus se nós estamos distantes de Deus. Jeremias vai escrever para a nação de Israel, no capítulo 2, verso 13, e ele diz assim: o meu povo, novamente ele diz, o meu povo cometeu 2 crimes. Primeiro crime, eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva.
Ele está dizendo, o meu povo, por uma escolha deles, por uma decisão pessoal deles, eles me abandonaram, a fonte de águas vivas. Aí ele fala do segundo crime. Qual é o segundo crime? Eles cavaram em suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. É como se Deus estivesse dizendo assim, eles me trocaram por nada, para nada. Então não adianta eu bater no peito e dizer, eu sou povo de Deus. Não, eu sou filho de Deus, eu sou filha amada de Deus, eu sou a menina dos olhos de Deus. Você pode usar até a expressão de Isaías, eu sou Efizibá, delícia de Deus. Mas aí eu quero citar Jesus quando conversa com os fariseus. Porque os fariseus no tempo de Jesus batiam no peito e diziam assim, ei Jesus, nós somos filhos de Abraão. Jesus olhou para ele e disse o seguinte, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês praticavam as mesmas obras de Abraão. Diga comigo, um filho revela a sua paternidade nas obras que ele pratica. Por mais que seja uma declaração forte, dizer, eu sou filho de Deus, essa declaração não te faz filho. O que te faz filho são as suas obras. Se você entrou aqui nessa noite, você é um mentiroso. Deus não é o seu pai. A Bíblia revela quem que é o seu pai, porque a Bíblia revela quem é o pai da mentira. Quem que é o pai da mentira? Satanás. Pastor, mas eu sou membro da igreja, o Senhor me batizou. Sim, eu batizei. E pensei que estava batizando um filho de Deus, mas batizei um filho do diabo. Porque se você mente, as suas obras denunciam quem você é filho. Para ser filho de Deus, eu preciso caminhar na verdade. Se eu caminho na mentira, eu sou filho do diabo. Então as suas obras denunciam a sua paternidade. As suas obras denunciam de quem você é filho. De quem você é filho. Porque Jeremias está dizendo, eles eram povo de Deus, mas abandonaram a Deus. Aí no Jeremias 2:17, olha o que ele diz. Não foi você mesmo o responsável pelo que aconteceu a você? Me ajuda a pregar. Esse irmão vai ficar bravo comigo, ele não pode ficar bravo. Ele tem que me ouvir, então você falando com ele, ele fica bravo com você. Repete Jeremias 2:17 para ele. Fala com ele assim, não foi você mesmo o responsável pelo que aconteceu a você. Fala com ele, foi você mesmo. Não foi seu pai, não foi sua mãe, não foi seu esposo, não foi seu amigo. Fala com ele, não foi o Lula, não foi o pastor. Fala com ele, não foi o diabo, foi você mesmo. Jeremias 2:17 fala de autorresponsabilidade. Nós temos que escrever essa palavrinha no espelho, olhar para ela e entender, se eu estou vivendo o que eu estou vivendo, só tem um culpado. Jeremias 2:13 disseram, meu povo fez 2 crimes, 2 maus. E aí o verso 17 ele diz, não foi você mesmo responsável pelo que aconteceu a você? E aí ele continua, ao abandonar o Senhor, o seu Deus. Então ele está dizendo, por que vocês estão vivendo isso? Porque vocês abandonaram Deus, não estão ouvindo Deus, não estão seguindo Deus, não estão caminhando com Deus. Então não culpe o outro. Não culpe o outro. É muito fácil culpar o outro. E como pastor há tantos anos, eu digo para você, ovelha quando não tem a quem culpar, culpa o pastor. O pastor poderia ter feito mais. Aí o Salmo 81, verso 11, a parte B diz assim, o meu povo não escutou a minha voz. E eu pergunto, qual voz você tem ouvido? Qual voz tem conduzido você? Eu lembro da minha professora no seminário, no primeiro seminário que eu fiz, a Renatinha, ela dizia assim, você só consegue ouvir a voz de Deus quando você silenciar as vozes que estão dentro de você. Porque nem toda voz que eu estou ouvindo é a voz de Deus. E se eu posso te dar um conselho de um pastor experiente, de um teólogo, de um estudante da Bíblia, aqui em Uberlândia, você precisa buscar discernimento de Deus. Se tivesse uma câmera gravando o que acontece quando eu desço ali, naquele
Que cantinho ali. Irmãos, todo mês vem pessoas, pastor, eu tenho uma palavra de Deus para o Senhor. Irmão, todo mundo empolga. Eu não sei você, mas quando alguém fala assim, tem uma palavra de Deus, eu já preparo. Eu já imagino, Deus vai falar que vai mudar a realidade, bênção. Mas posso falar para você, a grande maioria de alguém que vem para mim falar assim, eu tenho uma palavra de Deus para você. De Deus não tem nada. Alguns eu olho e falo assim, Satanás, eu te repreendo. Deixa eu dizer algo para você. Dentro da igreja tem gente ouvindo tanta voz. E eu digo para você, muitas delas, ou quase todas, não é a voz de Deus. E você precisa saber, quando alguém falar com você, se é Deus que está falando. Algo que eu percebo aqui na cidade, quando alguém vem falar de uma realidade comigo, e isso é assim, irmãos, de 10, 8 é assim. Pastor, Deus falou, e um pastor amigo meu confirmou. Eu falei, se você tem um pastor amigo que te confirmou, você não precisa mais da minha opinião. É mais ou menos assim, a pessoa quer usar o título de um pastor para justificar que é de Deus. Ei, irmão, nem sempre o pastor fala em nome de Deus. Deveria falar sempre em nome de Deus. Mas tem uns que estão falando em nome deles mesmos, da cabeça deles. Deixa eu perguntar de novo, qual voz você tem ouvido? Qual voz tem conduzido você? Qual voz tem direcionado você? É a voz de Deus, é a voz do seu amigo? Jovem, você que está aqui, qual voz está conduzindo você? É de Deus ou é a voz do seu amigo, da sua amiga? Porque Jeremias foi muito claro, o meu povo me abandonou. Nós estamos trocando a voz de Deus por outras vozes. Nós estamos trocando o conselho de Deus por outros conselhos. Nós estamos trocando a palavra de Deus por tantas coisas. E aí ele vem denunciando o seu povo. Eles não escutaram a minha voz. Isaías capítulo 1, verso 18, ele diz assim, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, elas se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como a carmesim, se tornarão como a lã. Aí ele continua, se quiserdes, e se me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então ele diz, se você quiser, porque é uma decisão pessoal, e se você me ouvir, ouvir é uma decisão. Eu decido quem eu vou ouvir, eu decido a quem eu vou emprestar os meus ouvidos. E ele continua dizendo, mas se vocês forem rebeldes, rebeldes em quê? Em ouvir a voz do Senhor. Por isso que a Bíblia traz essa direção, se hoje vocês ouvirem a voz do teu Deus, não endureça o vosso coração. Deuteronômio capítulo 30, verso 19. Deus diz assim, hoje eu tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês, que lhes propus vida e morte, a bênção e a maldição. Ele diz, escolham pois a vida para que vivam, vocês e os de seus descendentes. Irmãos, essa é a realidade. Todo ser humano, todo. Deus está dizendo, eu vou colocar diante de você um caminho que leva para a bênção, um caminho que leva para a maldição. Um caminho que leva para a vida, um caminho que leva para a morte. Sou eu e você que escolhemos. Se eu escolho o caminho de vida, eu vou experimentar a vida e vida em abundância. Mas se eu escolho um caminho de morte, é a morte que eu vou encontrar. Se eu escolho o caminho da bênção, qual é o caminho da bênção? É o caminho da obediência. Obediência à palavra de Deus, obediência aos ensinamentos de Deus. Se eu escolho o caminho da bênção, a bênção de Deus me alcançará. Mas se eu escolho o caminho da maldição, a Bíblia vai dizer, porque eles amaram a maldição os abraçou. Tem gente que está andando abraçado com a maldição, porque não ouviram Deus, porque não deram ouvido a Deus. Romanos capítulo 10, verso 9, se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração credes em Deus, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se eu estou seguindo o caminho da vida, então eu vou confessar aquilo que está me chamando, um caminho de vida. Mas se eu estou andando no caminho de morte,
Não há palavras que possam mudar essa realidade, a não ser quando eu confesso Jesus como Senhor e Salvador. Não escutou a minha voz. O que a Bíblia está nos mostrando? Liberdade de escolha. Você pode decidir não escutar a voz de Deus. Você pode decidir não ouvir Deus. E por mais que eu me esforce aqui para pregar, por mais que a igreja preparou todo esse ambiente, por mais que 3 horas da tarde já tinha gente aqui, já começando a preparar esse ambiente para você aqui, se você decidir não ouvir a voz de Deus, é uma liberdade que você tem. Mas se você decidir não ouvir Deus, então saiba, como o Salmo 81 está dizendo, e aqui é o segundo ponto que eu quero te mostrar. Então você está escolhendo o juízo de Deus. Salmo 81, 12. Assim deixei que andasse na teimosia do seu coração. Eu acho que os pais que estão aqui sabem o que é isso. Um filho que anda na teimosia do coração. Você fala não faz, mas ele quer fazer. E não tem nada que dá mais prazer a um pai que o filho não te ouvir, e aí ele volta e você fala o que com ele? Eu te falei. Deus está dizendo assim, eu estou deixando eles andar na teimosia do coração. Deixa eu te explicar o que é isso aqui. Deus está dizendo assim, quando ele diz, eu vou deixar essa pessoa andar na teimosia do coração dele, Deus está dizendo assim, eu não vou estar mais com ele. Agora ele está por conta própria. Para Paulo, lá em Romanos, para Paulo em Romanos 1, verso 24, Deus abandonar o homem para ele viver na teimosia do seu coração é a maior expressão de juízo de Deus. É Deus se retirar da vida da pessoa. É quando Deus diz assim, você quer andar? Então você vai andar sozinho. Irmãos, e como nós fazemos isso? Nós andamos sozinhos, não ouvimos os conselhos, não ouvimos a Bíblia, não ouvimos nada. E quando dá errado, para quem nós corremos? Para Deus. E glória a Deus que Ele é Deus. Que fosse eu e você, a gente falava, não vou entrar. Mas se houver arrependimento, Deus ajuda. Agora, não precisa disso. Se nós escutarmos Deus, meu irmão, você não vai tropeçar. Se você escutar Deus, é tão diferente. Como pastor, eu tomei uma decisão, por mais que seja duro, é de ser sempre transparente, falar sempre a verdade. Eu vejo pessoas sofrendo tanto, porque não ouviram Deus. E se tem algo que eu tenho um temor no meu coração, é de não me pegar lutando contra Deus. Eu concordo muito com Gamaliel. Quando Pedro e João foram presos, e o conselho foi até Gamaliel, Gamaliel disse assim, olha, vamos soltar esses caras. Se o que eles estão fazendo é de Deus, vai prevalecer. Se não é de Deus, vai morrer, vai acabar. Então, irmão, quando alguém chega para mim e fala assim, pastor, Deus falou. Irmão, se Deus falou, não tem mais conversa para mim. Deus falou, está falado. O máximo, às vezes, eu pergunto, irmão, você tem certeza que é Deus? Deixa eu te falar de uma realidade que eu já peguei. Talvez você pode falar assim, pastor, você é duro. Não, é apenas a realidade, apenas a realidade. A pessoa chega para mim, por exemplo, está lutando contra uma enfermidade. Pastor, Deus falou que vai me curar. Irmão, se Deus falou, Deus falou. Deus não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. E a pessoa chega e fala, Deus falou. Só que ela poderia ter ido no médico. Ela poderia ter recebido a cura por um caminho na mão do médico. É Deus. Mas ela não vai. E crente é teimoso. Crente é teimoso. Crente é teimoso. E muitas vezes passa o time, passa o tempo. Aí não tem mais o que fazer. E aí eu falo com ela, falo, irmão, nós temos 2 caminhos. A gente ora para um milagre. Porque Deus pode fazer um milagre, sim ou não? Quem crê que Deus pode fazer milagre? Mas Ele também pode não fazer.
E quando a pessoa, por teimosia, ou por muitas vezes, acreditar que está ouvindo Deus, quando não foi Deus que falou, ela perde o time, chega um momento que não tem outro caminho, é um milagre. E eles perguntam, pastor, e se não aconteceu o milagre? Eu falei, não se preocupe, eu vou fazer o seu funeral. Já tem até o sermão pronto. Pastor, irmão, é a realidade. Se Deus falou, Deus vai cumprir. Se Deus não falou, Ele não vai cumprir. Então nós temos que tomar muito cuidado quando nós falamos para nós mesmos, foi Deus que falou. Então você precisa saber, foi Deus que falou, porque quando Deus falar, escute. Quando Deus falar, para com essa bobeira, vou pedir confirmação. Ei, irmão, se Deus falou, está falado. Se Deus falou, fecha a cara e vai, porque Ele vai estar com você e Ele vai sustentar o que Ele falou. Agora, se Deus não falou, Deus não falou. Vamos continuar buscando a orientação de Deus, buscando o favor de Deus, até que Ele fala. Porque tem gente que está andando na teimosia do seu coração, não naquilo que Deus falou. Ele está andando no caminho que ele acha que é um caminho bom. E Salomão diz em Provérbios 14:12: há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim desse caminho é a morte. Então nós estamos muitas vezes andando na teimosia do nosso coração. E aí eu quero te lembrar Jeremias 17:9: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? Olha o que a Bíblia diz: o nosso coração é enganoso. Paulo vai dizer, o nosso coração é mau. Então Deus permitir que eu ande segundo o meu coração, irmão, eu estou frito. Andar é Deus dizendo assim, vou deixar eles andar na teimosia do coração deles. Isso é a pior coisa que pode acontecer comigo e com você. É chegar o momento que a gente está tampando os ouvidos, decidindo não ouvir Deus, não ouvir Deus, não ouvir Deus, que Deus está dizendo assim, vou deixar eles andar na teimosia do coração. Vou te dar um exemplo, na igreja a gente vê muito isso, namoro do jovem. Deixa eu aproveitar, eu esqueci de falar de manhã, mas a gente vai pôr na rede social amanhã. Nós vamos começar uma série de mensagens na terça-feira, deuses falsos, vai ser o tema da série de mensagens. Deuses falsos. E nesses dias eu vou pregar sobre um Deus falso, o amor. Porque a gente idolatra demais o amor e faz do amor, não o amor de Deus, não o amor ágape, mas esse amor que está na nossa cabeça, a gente faz dele um Deus. E quando a gente faz dele um Deus, nós tomamos as decisões mais erradas da nossa vida. Pastor, eu errei no meu casamento. Irmão, você casou, agora até que a morte os separe. Pastor, mas eu ouvi Deus. Você não ouviu Deus, você ouviu seu coração, desesperado para encontrar alguém. O seu coração carente que você ouviu. Você viu o cara na igreja, todo mundo está vendo que ele está na igreja, é um endemoniado, estava rodeando a terra e parou aqui, caiu aqui. Não é de Deus. Ele está no meio dos anjos de Deus, adorando a Deus, mas ele nunca foi de Deus. Mas a sua carência está fazendo você dizer, pastor, Deus falou. Não, irmão, não foi Deus. Não foi Deus, não foi Deus. Não foi Deus. Não foi Deus. Então ouça Deus, porque quando Deus fala, Deus fala. Deus vai continuar dizendo aqui no Salmo 81:12. Ele diz assim, assim deixei que andassem na teimosia do seu coração e seguissem as suas próprias inclinações. Próprias inclinações no hebraico aqui é moitzad, que quer dizer planos. É Deus dizendo assim, eu deixei eles seguirem os planos dele. E a gente faz um plano que a gente olha e fala assim, não vai dar certo, mas no final dá errado. A melhor coisa é seguir os planos de Deus. A melhor coisa é seguir os planos de Deus. Os planos de Deus são melhores, os planos de Deus são maiores, os planos de Deus revelam aquilo que está no coração de Deus. Então, irmão, se tem algo que você precisa fazer, é ter coragem de orar como Jesus orou. Pai, seja feita a tua vontade.
Quando você ora assim, você está dizendo assim: Deus, eu estou rasgando os meus planos para viver os teus planos. Eu estou rasgando os meus sonhos para viver os teus sonhos. E eu pergunto, será que nessa noite tem alguém com coragem de orar assim, dizer: Deus, seja feita a tua vontade na minha vida? Para você dizer isso, você está dizendo: Deus, pode matar os meus sonhos. Faz os meus sonhos se tornarem adubo para os seus sonhos crescerem em mim. Quando Deus nos entrega para andar na teimosia do nosso coração, meu Deus. E aqui eu chego no terceiro ponto que eu queria te mostrar. O lamento de Deus. Verso 13 do Salmo 81. Verso 13. Ele começa assim: ah, se o meu povo me escutar, se Israel andasse nos meus caminhos. Olha o lamento de Deus. É aquele coração de Deus pulsando por mim, por você, dizendo assim: ah, se Ele tivesse me ouvido, teria poupado tanto sofrimento. Ah, se tivesse me ouvido, não teria acontecido essas coisas. Ah, mas se Ele tivesse me ouvido, já poderia estar num outro estágio da sua vida, num outro momento da sua história. Ele já poderia estar colhendo o resultado da sua semeadura. Ah, mas Ele não me ouviu. Olha o lamento de Deus: ah, se o meu povo me escutasse. Que Deus tenha misericórdia de nós como igreja. Que Deus não fale isso a meu respeito, a seu respeito, a respeito dessa casa. Que a Igreja Batista imagine e continue ouvindo Deus. Porque Deus está dizendo para mim e para você hoje: ah, se vocês me ouvirem, vocês não têm ideia do que vocês vão viver. Vocês não têm ideia de onde eu posso levar vocês. Vocês não têm ideia do que eu posso derramar sobre vocês. É um lamento de Deus quando quer salvar o pecador. É um lamento de Deus quando quer salvar. E aí nós olhamos a Bíblia dizendo que a misericórdia de Deus, ela dura para sempre, mas é necessário arrependimento. Deus quer salvar. E é isso que Deus está dizendo aqui nessa noite: ah, se você ouvir minha voz, ah, se você não resistir mais, ah, se você tiver coragem de entregar sua vida para mim e deixar eu colocar tudo em ordem, deixar eu mudar o que precisa ser mudado. Ah, se você tiver coragem de receber Jesus como Senhor e Salvador, você não tem ideia do que eu vou fazer na sua vida. 2 Pedro 3,9 diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Por que Deus é longânimo? Porque Ele quer que todos. É um lamento de Deus. Por que o lamento? Eu vou ler de novo. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Meus irmãos, eu entendi isso aqui lá na minha adolescência. E eu tenho feito um esforço na minha vida para tentar escutar Deus. Deixa eu te ensinar, deixa eu te dar, não só o ensino, mas talvez a dica mais preciosa que eu vou te dar hoje. Treine os seus ouvidos a ouvir Deus. Pastor, como que eu faço isso? Pedro nos dá um conselho muito sábio. Ele está falando para as mulheres, mas isso serve para nós, para os homens, para toda a igreja. Ele dá o conselho assim: as mulheres mais velhas, mais experiente, ensine as mais novas. Pastor, como que eu vou aprender a ouvir Deus? Você tem que pegar um cristão maduro, que já ouve Deus, e pedir Ele para te ensinar. Deixa eu te dar um exemplo. Samuel, uma criança, foi colocada na casa de Eli, e os dois vão dormir, Eli no quarto dele, Samuel no quarto dele. À noite vem Deus e chama Samuel, e Deus chama: Samuel, Samuel, Samuel. Samuel acorda, e Samuel corre no quarto de Eli, balança Eli e diz assim: Eli, o Senhor me chamou. Ele diz: eu não te chamei, menino, vai dormir. Samuel volta a dormir. Então Deus vem de novo falando com ele: Samuel, Samuel, Samuel. Samuel acorda e corre em Eli. Eli é um homem idoso, e ele fala: Eli, o Senhor me chamou. Ele diz: não, menino, vai dormir. Samuel vai dormir. Vem Deus mais uma vez e fala: Samuel, Samuel, ei Samuel. Samuel vai acordar Eli, e quando ele acorda Eli entendeu. Aí Eli ensina para ele: deixa eu te ensinar.
A próxima vez que você ouvir chamar o seu nome, diga apenas uma frase: Senhor, eu estou aqui, pode falar. Samuel volta a dormir. Aí vem Deus mais uma vez: Samuel, ei Samuel. Samuel, ele acorda, porque agora ele aprendeu. Ele fala assim: Senhor, eis-me aqui, pode falar. Pela primeira vez Samuel ouviu a voz de Deus. Sabe o que é o mais lindo? Que desse dia que Samuel discerniu qual é a voz do Senhor, até o dia da sua morte, ele nunca mais confundiu a voz de Deus. Eu gosto de João escrever no Apocalipse, porque João, discípulo amado, foi chamado ali, era um adolescente para um jovem. Alguns estudiosos falam de 15 anos, outros falam até 20, mas tinha de 15 a 20 anos. Era um jovem, andou com Jesus, reclinava a cabeça no peito de Jesus, aprendeu a ouvir Jesus. E aí, 70 anos depois, quando ele está lá na ilha de Pátimos, é levado até os céus, e ele tem a revelação do Apocalipse. Ele vai falar, quando ele ouve a voz do Cordeiro, ele escreve dizendo assim: eu conheço essa voz, é a mesma voz que me chamou lá na margem do mar da Galileia. Eu nunca esqueci essa voz. Ei, quem um dia ouviu a voz dele, não confunde a voz dele com nenhuma outra. Nenhuma outra voz transmite tanto amor, tanta paz, tanta segurança. Nenhuma voz mexe com a gente do lado de dentro como a voz dele mexe. Se eu posso te dar um melhor conselho dessa noite, treine os seus ouvidos a ouvir a voz do Senhor. Eu vejo muitas pessoas falando: pastor, como é que vocês tomaram a decisão de vir para Uberlândia? Ouvimos a voz de Deus. A gente imagina que Deus vai falar assim de uma forma, como o próprio João diz, como a voz de muitas águas. Não. Pastor, veio um profeta marchando, como o Mahatma falou aqui, veio a irmã do helicóptero, da vassoura. Não, ele só falou aqui dentro. E quando ele falou, a convicção foi tão grande. E quando eu fui compartilhar com a Eliana, ela disse assim: ele já tinha me falado há uma semana atrás. Vou confessar para você que eu fiquei com ciúmes. Falei: por que você falou com ela primeiro e não comigo? E quando Deus falou com ela, o sonho dela, que era a clínica, que estava pronta, ficou pronta no dia seguinte Deus falou com ela. Ela não foi nem lá abrir a clínica, ela só me entregou a chave e falou assim: desmonta tudo, porque Deus falou que nós vamos embora. Quando você aprende a ouvir a voz dele, você não confunde a voz dele com mais nenhuma outra voz. Não tem como alguém querer concorrer com a voz dele. Eu não sei se você é assim, mas tem dia que eu me pego num desespero de ouvir ele. Tem dia que eu paro o carro aonde eu estiver e eu vou orar, porque o meu desejo é de ouvir a voz dele. E eu termino mostrando para você. Deus lamenta dizendo assim: ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Por que Deus está lamentando? E aí eu vou para o final, verso 14. O que Deus iria fazer se eu e você ouvíssemos a voz dele? E aqui eu quero entrar nessa parte final, não te ensinando, mas profetizando sobre a sua vida. Salmo 81, 14. Eu derrotaria logo os seus inimigos. Ele começa lamentando e diz assim: ah, se Israel ouvisse a minha voz. Sabe o que Deus ia fazer? Ia derrotar logo os seus inimigos. Eu vim dizer para pessoas aqui: se você ouvir a voz de Deus, esse problema que você está vivendo vai ser resolvido tão facilmente. Se você ouvir a voz de Deus, seus inimigos vão ter que fugir de você. Se você ouvir a voz de Deus, ele continua dizendo: eu derrotaria logo os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Ah, se você ouvir a minha voz, você vai viver a realidade. Ah, quem será contra mim e contra você, quando Deus é por nós? Se você ouvir a voz de Deus, nas coisas simples e ordinárias da vida, você vai ver Deus agindo, você vai ver Deus trabalhando. Se você ouvir a voz de Deus, Ele vai se levantar a teu favor.
Se você ouvir a voz de Deus, você vai começar a experimentar o que você nunca experimentou. O que Deus está dizendo aqui no Salmo 81? Se você ouvir a minha voz, você vai experimentar o tempo das intervenções divinas na sua vida. Se você ouvir a voz de Deus, Deus vai começar a ter intervenções na sua vida, agir na sua vida, mover na sua vida. Você só precisa ouvir a voz dEle. A voz que vai te dar direção, a voz que vai apontar para você o caminho, é a voz que muitas vezes vai dizer para você: fique parado, nessa peleja você não vai ter que pelejar, deixa eu pelejar por você. É a voz que vai te dar estratégia, dizendo: nessa guerra não pega em espada, nessa guerra começa a adorar, porque enquanto você adora, eu pelejo por você, eu venço por você. É ouvir a voz de Deus, é ouvir a estratégia de Deus. Quando a gente ouve, irmãos, a voz de Deus, nós podemos estar como Israel, num beco sem saída. Na frente tem o mar vermelho, atrás vem Faraó, de um lado montanha, de um outro lado montanha, mas a gente ouve a voz de Deus, e a voz de Deus vem dizendo: Moisés, por que você clama a mim? Manda o povo marchar, manda o povo ficar preparado. Agora vai lá, pega o seu cajado e toca no mar vermelho. Quando você ouve a voz de Deus, você vai perceber que Deus dá comandos simples para coisas extraordinárias acontecer. Se Israel ouvisse a minha voz, eu derrotaria os inimigos. É o que Deus está dizendo para essa casa: se vocês ouvirem a minha voz, eu vou entregar nações nas suas mãos. Se vocês ouvirem a minha voz, Uberlândia vai ser tocada pelo poder de Deus. Se vocês ouvirem a minha voz, não tem como ficar somente restrito aqui. O que Deus está fazendo vai espalhar. Aí vem o verso 16. O que Deus faria? Mas a vocês eu sustentaria com trigo mais fino. Israel dependia do trigo. Mas por que Deus está dizendo? Por que Deus está dizendo assim: eu vou sustentar vocês com um trigo mais fino? O trigo mais fino é o melhor trigo. O que Deus está dizendo nessa noite, pega aí no seu espírito, Deus está dizendo assim: se você ouvir a minha voz, eu não vou te entregar qualquer coisa, eu vou te entregar o melhor. Ei, jovem, solteiro, jovem que está solteiro, se você ouvir a voz do Senhor, Deus não vai te entregar qualquer um, Deus vai te entregar o melhor esposo, a melhor esposa. Você só tem que ouvir a voz de Deus. Ele está dizendo: eu vou entregar para vocês o melhor trigo, o trigo mais refinado, o trigo mais fino. O trigo mais fino não era o trigo do povão, era o trigo dos reis. A melhor colheita era deles. Ele está dizendo: eu vou te alimentar com alimento de mais alta qualidade. Sabe qual que é um símbolo de trigo na Bíblia? É o símbolo de fartura e prosperidade. Sabe o que Deus está comunicando conosco? Se você ouvir a minha voz, prepara os seus celeiros, porque Ele vai transbordar. Se você ouvir a minha voz, seja sábio como José, pode construir novos celeiros, porque Deus vai encher todos eles. Se você ouvir a minha voz, Deus está dizendo: o que você tem experimentado é apenas o início. Deus vai fazer ainda mais, Deus vai entregar ainda mais, Deus vai derramar ainda mais. Basta ouvir a voz dEle. Ele está dizendo: se vocês ouvirem a minha voz, eu vou te sustentar com trigo mais fino. Essa beleza. Deus está dizendo assim: eu vou te sustentar. Se você ouvir a minha voz, alinhar seu coração com o meu, seus sonhos com os meus, seus planos, sua visão com a minha visão, eu vou sustentar. É você caminhar e sabendo: eu tenho alguém que está me sustentando. Eu vejo pessoas dizendo assim: pastor, minha vida está tão difícil, é alguém tentando me derrubar. Ei, irmão, só é derrubado quem não é sustentado por Deus. Mas quem Deus está sustentando, ninguém derruba. Deus está dizendo: eu vou sustentar você. É o que Deus está dizendo: você pode abrir a boca, porque eu vou alimentar você. Você pode ter expectativa, eu vou liberar sobre você aquilo que você ainda não viveu, experimentou. Aí ele continua dizendo: e o saciarei com o mel que escorre da rocha. Na terra de Israel, uma terra árida,
encontrar mel em fendas da rocha é algo muito raro e muito precioso. Naquela terra árida, encontrar mel em uma rocha é algo raro e algo muito especial. E aí Deus está dizendo assim: eu vou te saciar com o mel que escorre da rocha. O mel da rocha está nos falando de como Deus vai fazer na minha vida e na sua vida. Ele está dizendo assim: o que eu vou fazer na sua vida não é comum. O que eu vou fazer na sua vida é raro. O que eu vou fazer na sua vida ninguém viu. O que eu vou fazer na sua vida ninguém da sua casa experimentou. Ei, o que Deus está fazendo nessa casa, nessa igreja, Deus vai fazer nos filhos dessa casa. Eu estou dizendo para você, irmãos, o que está chegando, Uberlândia ainda nunca viu, Uberlândia não experimentou. E Deus me mandou aqui para dizer para você: prepara, porque Deus vai fazer coisas raras no meio do povo dessa casa. Não fique na expectativa de viver de novo o que um dia você experimentou. Você vai viver coisas novas, coisas raras, coisa que ninguém viu acontecer. O que você vai viver, olhos não viram, ouvidos não ouviram, não chegou no coração do homem. Ei, imagine, prepare para coisas raras, prepare para coisas espirituais. O que Deus está começando a fazer nessa casa nunca foi visto. O que Deus começou a fazer nessa casa ainda não foi visto. E eu vejo que as pessoas estão começando a entender. Eu falei com a equipe: olha, nós temos que preparar. E domingo que vem nós vamos anunciar as coisas novas que vamos viver no decorrer desse ano ainda. Aí o irmão entendeu, e ele foi lá ontem, falou: pastor, já estou adiantando, já vim aqui. Ele me mandou mensagem: já estou gravando umas imagens de drone. Aí ele escreveu assim, ele mandou a imagem do drone, do que a gente precisa. Ele falou assim: eu já estava com drone, eu resolvi visitar o que está do lado. Eu sei que esse ano a gente não vai estar no que está do lado, mas eu já quero deixar as imagens prontas, porque daqui a pouco a gente pula para o lado, a gente chega do lado, a gente vai chegar naquilo ali. Então eu já quero deixar as imagens prontas, porque não tem dúvida, nós vamos chegar. O que ele estava falando, do lado cabe mais ou menos, acho que 50, 60 mil pessoas. Pessoas estão entendendo: o que Deus vai fazer aqui é raro, o que Deus vai fazer aqui é algo especial. E eu não estou falando só dessa casa, eu estou aqui profetizando sobre a sua vida. Então, pelo amor de Deus, reage. O que Deus vai fazer na sua vida é raro. Eu sei que a gente fica surpreso, e eu vejo pessoas chegando até mim: pastor, que Deus fez nessa semana. Irmão, só está começando. Só está começando. Celebra o que já está acontecendo, mas prepara o celeiro, que vai transbordar. Vai transbordar, vai transbordar, vai transbordar, vai transbordar, vai transbordar, vai transbordar. Ontem eu fui na festa de 15 anos, encontrei com uma pessoa, e ele falou: como é que está a igreja? Eu falei: nós estamos avançando na obra. Ele falou: eu não vi o projeto ainda. Eu falei: eu te mostro. Peguei o celular, ele viu o projeto, falou: quantas cadeiras? Eu falei: 4.000. Ele falou: se você é louco. Eu falei: mas sou louco por quê? Ele falou: cara, encher o lugar de 4.000 pessoas todo domingo, você é louco. Eu falei: sou não, cara. Ele falou: eu tenho todo respeito para o senhor, pastor, eu amo a sua vida. Se um dia eu for crente, eu vou ser sua ovelha. Ele falou: mas isso aqui é coisa de louco. Eu disse para ele: sabe por que você está me chamando de louco? Ele disse: por quê? Porque você não ouviu o que eu ouvi. Você não ouviu o que eu ouvi. Eu disse para ele: vai ficar pequeno. Eu falei: se você quer um lugar lá, vem logo para Jesus, porque se você demorar, você vai ter dificuldade para entrar, porque vai ficar pequeno. Eu estou dizendo para você: Deus vai fazer coisas raras, coisas preciosas no nosso meio. Você pode ficar de pé no seu lugar? Deixa eu ler Isaías 48, verso 18. Eu queria chegar aqui, é aqui que eu quero profetizar na sua vida.
Isaías 48, 18. Isaías 48, 18. Diz assim, mais uma vez começa. Você percebe que Deus gosta dessa expressão. Se você tivesse dado ouvido aos meus mandamentos. Deus está dizendo para a mesma nação, se você tivesse ouvido os meus mandamentos. Se você tivesse ouvido a minha palavra. Aí ele diz assim, então a sua paz seria como um rio, e a sua justiça como as ondas do mar. Ele diz, a sua paz seria como um rio. Por que ele fala do rio? Ele fala assim, a sua paz será como um rio. Por que ele usa o rio? Porque rio fala de movimento, fluindo. Ele fala de algo que vem de uma fonte. Ele está dizendo assim, a sua paz tem uma fonte, e essa fonte sou eu. E se Deus é a fonte, Ele é a fonte inesgotável. Se Ele é uma fonte inesgotável, isso é como um rio, prepara, porque vai fluir, vai fluir, vai fluir. Ei, eu vim profetizar sobre a sua vida. Sua vida não será mais como um lago, com águas paradas. Sua vida vai ser como um rio. Ei, imagine, prepara, porque vai fluir, vai fluir. Eu estou aqui para profetizar. Não vai ficar uma área da sua vida parada, estagnada. Não, 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 não. Há um rio aqui, fluindo na minha vida e na sua vida. Deus me mandou aqui dizer, vai fluir. Vai fluir. Não vai parar, não vai parar, não vai parar. Prepara, prepara. A paz não vai parar, ela vai fluir. Prepara, porque vai fluir na sua vida. Ei, imagine, prepara. A unção, ela vai fluir. Prepara que a unção aqui não vai parar. A unção vai fluir, vai fluir, vai fluir. Vai fluir, vai fluir. Quando você pensar assim, segura aí. Vocês estão empolgados. Estão mais empolgados que eu. Segura, eu nem comecei a profetizar ainda. Vai fluir. Essa palavra que eu tenho de Deus vai fluir. Prepara, porque cada culto vai ser melhor do que o outro. É um rio fluindo, é um rio fluindo, é um rio fluindo. Prepara, prepara, prepara. Eu vim profetizar nos seus negócios. Prepara para um rio fluir. Não vai parar, não vai parar, não vai parar. Você que trabalha com vendas aqui, prepara. Eu já vendi muito. Você está começando, irmão. É um rio, não vai parar, vai fluir, vai fluir, vai fluir. No seu ministério, no seu ministério, vai fluir. Eu vim com uma palavra no meu coração para imagina. Vai fluir, imagina. Vai começar a nascer igreja em cidades, em estado, em nações, porque vai fluir. Vai fluir. Não é estratégia humana, é um fluir do Espírito. Não é estratégia humana, é um fluir do Espírito. Não é estratégia humana, é um fluir de Deus, é um rio. É um rio. Você não vai ser como o tanque de Betesda. Você não vai ser como o tanque de Betesda, esperando o anjo descer para movimentar as águas. Ei, há um rio no trono de Deus fluindo. Deus está me mandando dizer, não espere anjos movimentar as águas da sua vida. Quem vai movimentar é o próprio Espírito Santo. Declare comigo, na minha vida. Diga mais forte, na minha vida, na minha casa, não vai ter águas paradas, vai ter um rio fluindo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida. Acabou o tempo, acabou o tempo. Na vida profissional está bem, no casamento está ruim. Esse rio vai fluir em todas as áreas, todas as áreas. E por onde esse rio passar, vai trazer cura, vai trazer restauração. Não tem mais esse tempo. Tenho vitória nessa área, tenho derrota nessa outra área. Não. O mesmo rio que flui para te dar vitória em uma área, vai fluir também tocando outras áreas. E ele diz assim, vai ser como um rio. E ele diz, vai ser como as ondas do mar. Já viu mineiro na praia? Já viu mineiro na praia? E uma praia que tem onda grande. Mineiro na praia, irmão, é uma figura. Porque ele entra
vem a onda e faz o quê? Aí na hora que ele levanta, vem outro. Aí levanta de novo e vem outra. E não para, porque onda é como? Ela está sempre vindo. Deixa eu profetizar algo para a sua vida, prepara. Porque vai ser como uma onda. Vai chegar milagres. E antes de você ter tempo de contar o milagre, está vindo uma outra onda. Está vindo mais uma onda. Está vindo mais uma onda. Está vindo mais uma onda. Prepara, prepara, prepara. Eu estou aqui para profetizar. Não vai parar. Não vai parar. Não vai parar. Não vai parar. Ele está dizendo, se vocês me ouvirem, não vai parar, não vai parar. Ontem o irmão me perguntou, pastor, na hora que a gente terminar lá em cima, o senhor sossega? Eu falei, que sossegar, irmão? É uma onda. Essa onda está nos levando para esse novo tempo. Mas ela não é a última onda. Não é a última onda. Não é a última onda. Eu vim para lá para pessoas aqui, que você está entrando aqui hoje, nos visitando. Ei, você não recebeu a última onda de Deus. Quando você teve uma experiência com Deus, e você está falando, Deus podia trazer aquela onda de novo. Eu vim dizer para você, tem uma onda maior chegando. Eu vim falar com pessoas que entraram aqui hoje falando, Deus, eu quero de novo aquelas experiências. Deus está mandando te dizer, Deus não vai trazer aquelas experiências. Aquela onda foi para aquele tempo. Agora é tempo de novas ondas, de novas experiências. Prepara, porque o que está chegando é maior do que o que você experimentou. Você pode levantar suas mãos. Agora nós vamos cantar. Você pode levantar suas mãos. Ah, Jesus, ah, Jesus, ah, Jesus. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Dos águas, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Dos águas, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, e tira a força do fogo e faz Deus jejuar. É o Deus que derruba muralhas, trazendo vários planos difíceis. É o Deus que livra do alto, não temas, sou eu sou. E Deus já fez um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Os águas, Deus te dá escape e livramento. Antes de orar, deixa eu dizer só uma coisa. Isaías está dizendo assim, a sua paz vai ser como o rio. Deixa eu te falar uma diferença do rio e do lago. Um lago, ele nasce. Ele é formado por depressões naturais no solo. Um lago é formado por depressão naturais no solo. Processos tectônicos do solo, ou processos vulcânicos, ou até mesmo por uma atividade humana. Então um lago nasce por uma atividade da terra. Estão comigo? Um lago nasce por uma atividade da terra. Mas um rio, como que ele nasce? Um rio, ele é formado principalmente pelo escoamento de águas das chuvas que vem de cima, que vem dos céus.
por derretimento de gelo ou neve, ou por nascentes que saem da montanha. Se um lago é o movimento da terra, um rio é o movimento dos céus. E eu termino dizendo e liberando essa palavra para a sua vida. Esse tempo, o que vai acontecer na sua vida, não é um movimento da terra, não é um movimento de homens, não é um movimento da terra. O que vai acontecer na sua vida nesses próximos dias é um movimento que vem do alto, é um movimento que vem dos céus. Não nasceu na terra, nasceu nos céus. Não é obra de homens, é obra de Deus. Aleluia. Você pode colocar a mão no coração. Coloca a mão no coração. Dá vontade de ficar aqui. Dá vontade de ficar aqui. É noite de você ouvir a voz dele. Eu declaro que toda surdez espiritual, eu declaro que os seus ouvidos se abram para ouvir a voz de Deus. Que os seus ouvidos se abram para ouvir o convite de Deus. Que os seus ouvidos se abram para ouvir a voz do seu amado te chamando de volta, filho.